Boa noite. Você assiste a partir de agora ao Espaço Público, programa de entrevistas da TV Brasil. Hoje nós vamos debater o projeto 4.330 em debate no Congresso, que propõe a ampliação do trabalho terceirizado. Em vez de uma entrevista convencional, o programa vai ouvir dois convidados que defendem pontos de vista diferentes sobre a questão. Um deles, Alexandre Furlan, presidente do Conselho de Relações de Trabalho da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. O outro convidado é José Eymar Loguércio, assessor jurídico da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e também professor do curso de pós-graduação do Instituto Brasiliense de Direito Público. Você pode participar do programa enviando perguntas pelas redes sociais. Para participar da conversa em nossos estúdios, contamos, como sempre, com a participação de Florestan Fernandes Júnior, jornalista da TV Brasil. Eu sou Paulo Moreira Leite, apresentador e âncora do Espaço Público. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta ao José Eymar sobre o assunto do programa, que é a terceirização. Eu gostaria de perguntar uma coisa a respeito da Petrobras. A Petrobras é uma das empresas, a empresa mais importante do Brasil, uma empresa que a maioria dos brasileiros admira, que o governo defende, que a CUT defende, que o governo atual defende. Mas quando a gente fala de terceirização, a Petrobras tem uma situação bastante complicada. Segundo o levantamento da própria CUT, ela tem 36 mil trabalhadores terceirizados e apenas 86 mil trabalhadores contratados. Como é que dá para explicar isso numa empresa como essa? 360 mil, né, Paulo? 4-1. Pois é, essa é uma questão que mostra o tamanho do problema que nós temos aí pela frente. O que se tem hoje no universo de trabalhadores terceirizados, e todas as pesquisas do Diese indicam isso, que são trabalhadores que têm uma remuneração menor do que a dos trabalhadores diretos, que têm mais acidentes de trabalho envolvendo esses trabalhadores. A Petrobras é um exemplo disso. Há inúmeros acidentes de trabalho envolvendo esses trabalhadores e sempre houve um combate do movimento sindical em relação a esse número de trabalhadores terceirizados. Agora, digo o seguinte, este projeto não resolve o problema destes trabalhadores terceirizados. Ele não tem no conteúdo do projeto nada que faça com que esses trabalhadores, ou que indique que esses trabalhadores terão uma condição melhor a partir desse projeto. O que ele faz é o inverso, é potencializar que outras empresas passem pelo mesmo tipo de precarização, digamos assim, na relação de trabalho direto. Então, esse é um problema que é crucial, ele é central neste momento, né? Tenho discutido que, para além das questões do ponto de vista do debate ideológico, há também uma questão lógica no projeto que precisa ser enfrentada, né? E, dentre elas, este problema. Quer dizer, a triangulação ou a entrada de empresas, não é, terceiras na relação direta, ela acaba levando, sim, à diminuição da massa salarial e a menos proteção. Bem, eu gostaria agora de fazer uma pergunta ao Alexandre Furlan. Pesquisas assim divulgadas pelo jornal Valor, com base no Diese, dizem que o salário médio de um trabalhador contratado no Brasil, em 2013, era de R$ 2.300. Já o salário do terceirizado era R$ 1.776. A jornada de trabalho semanal era R$ 40 para o contratado e R$ 43 para o terceirizado. A rotatividade era de 33% no caso do contratado e 64% do terceirizado. Sendo assim, eu pergunto assim, por que a Confederação Nacional da Indústria e a maioria das entidades empresariais, inclusive partidos políticos que votaram no Congresso também, defendem esse projeto 4.330, que inegavelmente aumenta a terceirização? Bom, em primeiro lugar, eu preciso responder a você relacionado a esses dados dessas pesquisas. O que aconteceu nas pesquisas, hoje nós temos no Brasil algo em torno de 37 milhões de trabalhadores diretamente contratados e algo em torno de 12 milhões de terceirizados. Quando se faz uma pesquisa em que você toma por base uma média salarial, levando em consideração o conjunto dos terceirizados em relação ao conjunto dos diretos,
Dentre esses terceirizados, 30% deles são aqueles terceirizados hoje admitidos pelo Tribunal Superior do Trabalho através da súmula 331, ou seja, serviços de vigilância, serviços de asseio, conservação e limpeza, serviços eventualmente de telemarketing, ou seja, são salários de trabalhadores menos qualificados e, portanto, trabalhadores que recebem uma faixa salarial menor em função do mercado, não em função de terceirização. Partindo dessa premissa, eu acabei, nesses dados, nesses estudos do Diese, acabou se misturando um pouco as estações. Se eu suprimir os trabalhadores terceirizados, e a Fiesp acaba de fazer um levantamento nesse sentido, se eu suprimir aqueles trabalhadores do asseio e conservação, de limpeza, esses 30%, você vai ver que essa diferença cai para 8% só. E cai para 8% em alguns setores, sendo que outros fica quase, tem 0,3% de diferença só. Então eu acho que é uma questão metodológica. Nós defendemos o projeto, respondendo a segunda parte da sua pergunta, porque o fenômeno da terceirização, ou seja, de você organizar a sua atividade produtiva através de cadeias globais de valor ou de cadeias... Antigamente você tinha uma empresa que verticalizava tudo. A empresa, esse era o modelo de produção que tínhamos. Hoje a produção é muito mais horizontal. Então, o que a gente discute é assim... Esse processo de terceirização ele é inexorável, ele existe no Executivo, no Judiciário, no Legislativo, em maior ou menor dimensão, ele existe nas próprias centrais, ele existe em todos os lugares. Então, nós precisamos ter segurança jurídica para terceirizar. E eu acho que, durante 11 anos de debate desse PL 4330, tudo que se evoluiu, se é que pode-se dizer que evoluiu, porque temos problemas e vamos debater isso ao longo do programa, se é que ele evoluiu nas salvaguardas dos direitos do trabalhador. Então, eu não acredito, eu acho que o Eymar, a quem respeito muito, acabou de colocar aqui que nós temos que nos abstrair da ideologização desse debate, mas ainda não conseguimos fazer isso no todo. E eu acho que nós estamos trabalhando muito com conjecturas e suposições, sem muita, vamos dizer assim, consciência do que pode vir. Nós estamos, alguns defendendo e outros combatendo, mas sabedores da necessidade que a terceirização vai continuar, mas fazendo conjecturas e ilações do que vai acontecer, sem que tenhamos a certeza que isso vai acontecer de verdade. Temos realmente muito que debater, mas antes de prosseguir a entrevista, vamos conhecer um pouco mais sobre o advogado José Eymar Loquércio e o empresário Alexandre Furlan. Os dois convidados têm uma longa experiência na discussão de questões trabalhistas. O advogado José Eymar Loquércio é o principal assessor jurídico da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Autor do livro Pluralidade Sindical, Eymar foi um dos organizadores da obra Terceirização no Supremo Tribunal Federal, tema do programa de hoje. Diretor da Confederação Nacional da Indústria, CNI, Alexandre Furlan é presidente do Conselho de Relações do Trabalho na mesma instituição. Atua também no plano internacional. É vice-presidente da Organização Internacional dos Empregadores, OIE, para a América Latina, e representa a CNI na Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Um dos principais temas da agenda do Congresso em 2015, o projeto de lei 4.330, que regulamenta a terceirização nos locais de trabalho, foi aprovado em 2 votações na Câmara dos Deputados. Seguiu para o Senado, onde não tem prazo para ser votado. Após a aprovação nas 2 casas, segue para análise de Dilma Rousseff. Caso a presidenta vete algum ponto da proposta, ela volta a ser apreciada em sessão conjunta do Congresso, que pode manter os vetos ou derrubá-los. A proposta divide sindicalistas, empresários e partidos políticos, porque propõe a ampliação do regime de trabalho terceirizado, que hoje emprega 12 milhões de brasileiros, 1 em cada 4 assalariados em atividade no país. Pelas normas em vigor, a terceirização só é autorizada nas atividades secundárias de uma empresa, mas é proibida nas atividades principais. O projeto 4.330 acaba com essas distinções. Eymar, a ideia da terceirização é reduzir custos
para os empresários principalmente, né? Eu gostaria de saber de você qual vai ser o impacto dessa redução de encargos com a terceirização. Bom, esse é um dos temas que eu acho também centrais nesse de possibilidades, digamos. Todos os estudos indicam o seguinte: se a terceirização atinge qualquer atividade da empresa, e poderá atingir qualquer atividade da empresa, e se parte da terceirização será feita para reduzir custo, a tendência num modelo de máxima terceirização, digamos assim, é que você tenha, primeiro, trabalhadores com uma massa salarial menor do que a que você tem no emprego direto. Embora as pesquisas, o Furlan disse das pesquisas do Diese, as pesquisas do Diese têm uma metodologia própria e são confirmadas por outras pesquisas. Por exemplo, o professor Márcio Postma, hoje, no Senado, apresentou também uma pesquisa que fez em São Paulo e que indicam mais ou menos a mesma situação. No plano internacional, a mesma coisa. Porque se você tem uma empresa intermediária, é claro que a empresa intermediária vai ganhar na diferença entre o que um está pagando e o que ela vai pagar para o trabalhador. Isso é simples de se verificar. Bom, esses trabalhadores têm mais rotatividade e têm, portanto, uma massa salarial, em perspectiva, menor. O que significa? Menos dinheiro no fundo de garantia, menos dinheiro na Previdência Social. Por quê? A massa salarial terá uma tendência a ser reduzida. Então, esses fundos também poderão sofrer o impacto dessa diferença que será, evidentemente, colocada do ponto de vista da redução de custo. E esse terceirizado pode ser de qualquer país, não precisa ser do Brasil. E essa é uma outra questão que está na lei. Eu tenho dito, olha, nós temos que ler o que saiu do Congresso, né? O que está na legislação. Então, no conceito de terceirização que foi no projeto, ele diz: a terceirização é a execução de parcela de qualquer atividade pela contratante. É a transferência dessa execução. Então, ela poderá ser feita internamente, como nós temos em alguns casos de terceirização. Na mesma planta trabalham várias empresas. Ela pode ser feita externamente. E esse externamente pode ser em qualquer lugar. Aliás, esse foi o modelo adotado durante um bom tempo nos Estados Unidos, em que se deu, inclusive, incentivo fiscal para que as empresas transferissem serviços para outros países, como a Índia, enfim. China, então, né? Ou a China, enfim. Mas o que eu acho principal aqui é que, no mesmo projeto, nós estamos tratando de modelos de terceirização distintos. Eu acho que a terceirização ela tem impacto, embora nós possamos falar do impacto geral na economia, mas ela tem impacto diferente em vários setores. Na indústria, no setor de serviços, os modelos de terceirização são distintos, né? E há uma questão grave também no projeto, que eu tenho dito, e a frase não é minha, é de um juiz aqui de Brasília, que diz: a questão já nem é mais ideológica, ela é lógica. Ela cria a figura da prestadora de serviço especializado. O que é isso? O que é uma prestadora de serviço especializado? A segurança jurídica que se quer não está nesse projeto. Ao criar a empresa prestadora de serviço especializado, ela quebra a lôgica da representação por categorias profissionais e econômicas. E, portanto, ela quebra a representação. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. O senhor depois pode comentar também, porque estamos aqui numa coisa claro, para todos falarem, mas eu já queria introduzir uma questão que talvez nos ajude. Hoje eu estive conversando com Scott Courtney, que é o diretor do Sindicato Internacional de Serviços, um sindicato dos Estados Unidos, com sede, uma central sindical com sede em Washington, que está fazendo uma campanha internacional, que já conhecida no mundo, por direitos dos trabalhadores do McDonald's, que hoje em dia é um dos maiores empregadores do mundo, né? E o que ele cita muito um estudo feito pela Universidade de Berkeley, falando que hoje nos Estados Unidos, esses 30 anos, a terceirização nos Estados Unidos é uma política de longo prazo, uma política que você tem terceirização, você tem quarteirização, você tem pessoas que são contratadas, que têm uma promessa de 4 horas de trabalho por dia, às vezes não trabalham, e tem que ficar à disposição. É uma situação bastante precária, né? Em que 43% dos assalariados, né, que são 43 milhões, mais ou menos, segundo os cálculos deles, ganham tão pouco que eles precisam de auxílio do governo. Ou seja, os Estados Unidos, o país mais rico do mundo, está chegando a uma situação em que o trabalho,
o assalariado, que em tese deveria ganhar o suficiente para pagar impostos, para pagar... Ele se tornou uma pessoa que depende do auxílio público, depende do contribuinte. Né? Então chega uma situação em que o contribuinte que chegou a acreditar, né, que a terceirização iria aliviar o peso do Estado, iria assim, permitir assim, menos impostos, ia ser tudo, a coisa ia ser facilitar, menos custos trabalhistas, menos não sei o quê. E de repente a situação se inverteu e hoje 43% precisam receber aquilo que no Brasil seria o Bolsa Família. Coisa que no Brasil não é 43%, embora seja uma parcela considerável, é menor. Ou seja, como explicar isso? Como é que o senhor enxerga esse processo que nos Estados Unidos foi um processo organizado a partir de mesas empresariais, tem documentos, inclusive, importantes, que foi uma coisa de defesa do sistema da livre iniciativa, que eles achavam que estava ameaçado. Como é que o senhor avalia isso? Por favor. Bom, primeiro, eu sou muito cético em relação a comparações. Eu acredito que cada país tem as suas estruturas, cada país tem a sua história, cada país tem uma forma de gerir a sua economia e de não só política, como em termos de infraestrutura, de impostos, de carga tributária. Os Estados Unidos é uma economia um pouco mais liberal, vamos dizer assim, e nós no Brasil não podíamos e não deveríamos ter sido assim nos últimos anos, e é por isso que às vezes quando a gente fala em precisamos modernizar algumas coisas que hoje estão esculpidas lá na nossa Constituição, na nossa consolidação das leis do trabalho, que foi gerada há 72 anos atrás, numa época em que nós tínhamos 80% da população no campo, 20% nas cidades, hoje 85% nas cidades, então as coisas mudaram muito. O conceito de hipossuficiência mudou muito, mas nós tivemos uma legislação protetiva na sua gênese que não poderia ser diferente. Os Estados Unidos atua de forma diferente. Por isso que às vezes também hoje discutimos muito essa questão de mas a terceirização no México deu errado, nos Estados Unidos deu errado, na Itália deu errado. Conceitos distintos, formas distintas de trabalhar. Eu não acredito que nós estejamos a discutir alguma coisa no sentido de, aí quero repetir isso à exaustão. Se criou esse mantra de que terceirização é igual precarização. O que é precário? Precário é aquilo que é frágil, aquilo que é pobre, aquilo que é fraco, aquilo que você está suprimindo de alguém alguma coisa. Não é isso que traz o projeto de lei. O projeto de lei... E aí respeito a opinião do Eymar quando ele diz que acabaram se criando vários projetos dentro do mesmo projeto. Obviamente é para isso que talvez nós tenhamos a Câmara Alta, nós tenhamos o Senado, para que conserte algumas coisas ou para que melhore algumas coisas. Mas esse projeto não foi feito para subtrair direito de trabalhador. Esse processo foi feito para criar segurança jurídica às situações consolidadas, às situações que são permanentes, e que, por certo, continuarão a existir do ponto de vista de que as empresas vão terceirizar serviços especializados em várias esferas da sua organização produtiva. Isso não vai mudar. Então, o que a gente quer é segurança para poder terceirizar. E também não acredito nisso de que os empresários vão querer terceirizar tudo, os empresários não vão mais querer ter empregados. Você tem segmentos distintos, você tem uma empresa de alimentos, não vai terceirizar o seu engenheiro de alimentos, não vai terceirizar o seu supervisor de qualidade, não vai terceirizar o seu químico que conhece a fórmula do seu produto. Assim como uma empresa de prestação de serviços na área de manutenção mecânica, ela vai prestar aqueles serviços porque se eu tenho uma máquina que me dá 2 semanas de manutenção por ano, não tem por que eu ter um mecânico especializado durante 52 semanas no ano. Então a terceirização é uma forma de você organizar. Só me diga uma coisa, de que maneira a terceirização pode impulsionar a economia brasileira? Eu acho que ela pode impulsionar na medida em que nós temos hoje mais de 45 milhões de brasileiros na informalidade, sem um contrato de trabalho registrado, sem uma carteira assinada. A partir do momento... Eu vou dar um exemplo do que eu conheço, do que eu vejo. E do que aconteceu comigo há 2 semanas atrás em casa. Eu tive um problema elétrico, chamei um eletricista desses, pedi uma indicação, e o rapaz chegou lá, olhou algumas coisas e me cobrou R$350 pela visita. Eu digo, poxa, mas isso era uma coisa tão simples. Não, mas doutor, mas eu cobro 350 pela visita. Mas você fez... sou egresso de curso de eletricista predial e manutenção predial do Senai. Mas por que o senhor não trabalha numa empresa específica dessa área de manutenção e coisa? Não, porque eu prefiro assim, porque se eu posso lhe cobrar o que eu quero e se o senhor me pedir nota eu não tenho para lhe dar, hoje eu ganho 6, 7, 8 mil reais por mês, numa empresa eu seria registrado por 2,5, 3.
A partir do momento que você tenha uma empresa especializada na manutenção elétrica, eu posso ter 2, 3 ou 4 profissionais desses que hoje estão na informalidade, criando uma empresa com objeto de dar manutenção elétrica e que pode sair da informalidade, porque tem o respaldo todo para sair da informalidade. Então, assim, aí eu também posso aceitar o contra-argumento, assim, não, mas isso aí é uma exceção do que você está falando, a regra é outra. Eu não sei se é verdadeiro isso, se a regra é outra. A meu sentir, a regra é, hoje a terceirização existe e vai continuar existindo. Por que não regulamentamos sendo mais restritivos ou sendo mais extensivos na interpretação da lei? Mas não podemos ficar sem a lei, porque senão ficamos atribuindo ao Poder Judiciário trabalhista a geração de leis, porque os precedentes, as súmulas, acabam por direcionar todos os magistrados do Brasil num determinado sentido. Mas você não acha ruim a legislação que diz que autoriza a terceirização em atividade meio, mas restringe em atividade fins? Você não acha ruim? Eu acho porque não existe hoje um conceito doutrinário de atividade meio e de atividade fim. Existem hoje atividades que podem ser meios para um e podem ser fins para outro. E eu sempre dou o exemplo. As montadoras de automóveis hoje, o banco é um que faz, a injeção eletrônica é outro, o chassi é outro, o outro... Então, para esses pode. E para outros não pode. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa de alimentos que tinha 85 caminhões de entrega. Essa empresa um dia que produzia alimentos, cujo objetivo é a produção de alimentos para consumo humano, tinha que ter 2 borracheiros, 2 lavadores de caminhão, 3 mecânicos, um almoxarifado de peça. Tinha uma empresa de logística dentro de uma empresa de alimentos. Eu não quero isso. Eu quero poder terceirizar para uma empresa de logística o meu frete. Eu acho que tem uma questão aí que é importante, que é o seguinte. Quando se diz essa questão da atividade fim e atividade meio, eu acho que, no fundo, essa é a questão principal desse debate. Então, a legislação atual, ela em algumas situações, ela estabelece o que é, não conceitualmente, uma atividade fim. Mas, por exemplo, na desoneração da cesta, toda a legislação tributária, ela dizia que a empresa deveria identificar pelo CNAE qual era a sua atividade principal, para que ela obtivesse a isenção dos produtos. Nenhuma empresa teve dificuldade de identificar qual é o seu objeto principal para a desoneração. Exatamente. Na Previdência, fiscal, você tem também uma legislação que diz, olha, para que a empresa tenha o seu índice, né, de acidente de trabalho, ela deve indicar os trabalhadores diretamente contratados e aqueles contratados também por empresa interposta. Bem, ali também diz, na atividade principal, nós temos na legislação sindical, né, um conceito de atividade preponderante, que foi o que organizou o sistema sindical brasileiro, que é um outro problema que vai acontecer com esse projeto se ele passar como está. Mas aí eu já diria que é uma questão muito mais de contribuição. Não tem nada a ver com contribuição do que com representação. Não tem nada a ver com contribuição e eu vou dizer por quê. Se tiver oportunidade, vamos enfrentar esse problema. Vamos sim, tá quente, tá bom. E vamos esquentar mais um pouco. Vamos ouvir o deputado federal Marcos Pestana, do PSDB, que gravou uma pergunta. A economia brasileira vem tendo um desempenho medíocre. Esse ano de 2015 nós teremos crescimento negativo. Um dos grandes problemas do capitalismo brasileiro é a rigidez do mercado de trabalho. Eu pergunto a vocês, qual é o problema se, respeitados os direitos trabalhistas, os direitos do trabalhador, qual é o problema de se admitir arranjos criativos e flexíveis nas cadeias produtivas? Vamos lá. Ele que responde, eu acho que uma questão principal que sempre se acusa é de dizer que a legislação trabalhista é rígida. A legislação trabalhista, ela não é rígida. Veja bem, nós temos, por exemplo, a possibilidade da dispensa. Há alguns países que, signatários da Convenção 158, dificultam a dispensa. A nossa dispensa está vinculada a um pagamento. Quando se criou o Fundo de Garantia e se acabou com a estabilidade decenal, nós temos a possibilidade das negociações coletivas. Mas por que a negociação coletiva no Brasil é tão limitada? Sim, o nosso modelo sindical colocou o sindicato fora da empresa. Onde você tem mais fomento de negociação é onde você tem o sindicato participando da realidade da empresa. No nosso modelo sindical, e é por isso que eu digo que esse projeto tem também esse viés, não tem nada a ver com contribuição, Furlan, tem a ver com o modelo de representação
que nós temos, porque em qualquer parte do mundo, proteção trabalhista tem dois viés. Proteção legal e a proteção que decorre de negociação e de possibilidade de sindicalização. Na medida que você quebra ou enfraquece a possibilidade de organização dos trabalhadores pela atividade preponderante, você quebra e diminui as possibilidades de negociação coletiva. Né? E é isso que tem acontecido hoje na terceirização, inclusive naquela chamada terceirização fraudulenta. Porque, na verdade, esses trabalhadores saem do protótipo do modelo sindical, que é um grande problema que nós temos, de dizer, a CLT, com todos os defeitos que ela possa ter, do ponto de vista da organização sindical, ou do ponto de vista do tempo em que ela existe, ela era um sistema, ela tinha pensado um projeto de país, olhando para o futuro, e ela foi importante, inclusive, para o desenvolvimento do país. Claro que sim. Hoje, nós temos construído legislação pontual. Então, quando se diz a legislação trabalhista, não é a legislação trabalhista, aí é a legislação tributária. Imar, Não é? gostaria, comente Concordo. agora um pouquinho, Concordo. porque daqui a pouco nós vamos... Vamos lá. Então, assim, por exemplo, foi falado aqui negociação coletiva. No caso da terceirização, cada um negocia pelos seus. Eu não acho que exista um destruir a base representativa, porque se eu tenho uma empresa... inclusive o projeto de lei diz isso, que se ela for da mesma atividade econômica, respeitar-se-á o mesmo acordo e a mesma convenção coletiva. Se ela for de um prestador de serviço, ele vai negociar com o sindicato dos prestadores de serviço, não vejo dificuldade. Agora, o grande eixo para nós da modernização é justamente a negociação coletiva. É o respeito ao princípio da autonomia privada coletiva, onde num Brasil extremamente heterogêneo, um Brasil totalmente diferente, em que você não pode comparar um metalúrgico do ABC com um funcionário de uma pequena metalúrgica no interior da Paraíba, no interior do Mato Grosso, onde você não pode comparar coisas que não se comparam, você tem hoje uma dificuldade extrema de ver o próprio judiciário reconhecer as convenções coletivas. Você tem milhares de ações civis públicas propostas pelo Ministério Público do Trabalho, porque o Ministério Público do Trabalho às vezes entende que não é o Sindicato dos Trabalhadores que sabe o que é melhor para o trabalhador, sou eu que estou aqui para defender os interesses do trabalhador, e às vezes desnaturando aquilo que é a própria essência hoje da relação de emprego, da relação de trabalho moderna, que é você poder negociar especificidades, você poder negociar setores distintos da economia que têm as suas nuances, têm as suas peculiaridades distintas, às vezes são sazonais, são diferentes. E hoje não. Hoje você tem uma legislação com mais de 900 artigos que trata igualmente os desiguais. Agora, na medida em que nós evoluímos na coisa. Para encerrar esse bloco, em um minuto, o Fábio Baeta pergunta: terceirizar traz benefícios para o empregador ou para o trabalhador? É possível definir em uma frase? O senhor tem um minuto, e a gente encerra esse bloco. Eu acho que a terceirização, da forma como ela se evidenciava no Brasil, ela teve, em alguns momentos, e eu dizia assim, uma parte dela, sim, uma dificuldade em respeitar todos os direitos do trabalhador por aquele que terceirizava mal. Porque o grande negócio da terceirização não é o que terceirizar, mas como terceirizar. E o como terceirizar vai na direção do PL 4330, que garante não só os direitos dos trabalhadores que estão lá no artigo 7º da Constituição Federal, garante aos trabalhadores, até agora, a utilização do que sempre se dizia, o trabalhador terceirizado é marginalizado, come na marmitinha no chão. Não, agora o projeto traz que ele vai usar o refeitório, que ele vai usar o ambulatório médico, que ele vai usar o transporte da empresa. Ele está trazendo o trabalhador terceirizado a uma realidade que ele já deveria estar há muito tempo. Em um minuto, é muito simples dizer, a terceirização não traz nenhum benefício para o trabalhador. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Em qualquer parte do mundo em que se implantou um modelo de terceirização máxima, expansiva, ela não trouxe nenhum benefício direto ou indireto para o trabalhador. Ao contrário. Então, o que se vê nesse projeto, e eu acho que essa é uma questão importante, é que, na verdade, não tem também nenhum indicativo, e aí, Furlan, eu acho que tem uma discordância também, de que ele cria possibilidades de novos empregos. Na verdade, o que ele provavelmente fará é transformar trabalhadores hoje diretos em trabalhadores indiretos. Não é? Então, não há
nele em si nenhum projeto salvador. Não é um projeto de salvação da economia nacional. É bom que se diga, não é? Vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos em instantes com o empresário Alexandre Furlan e com o advogado José Aymar para seguir nosso debate sobre terceirização. Não saia daí. O Espaço Público está de volta discutindo a terceirização com Alexandre Furlan e José Aymar Loguercio. Vamos ouvir a Jovândia Moreira, presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo. Ela gravou um depoimento para o programa. Esse projeto de lei da terceirização, o PL 4330, na nossa opinião, é um projeto da precarização. Ele abre espaço a uma precarização gigantesca das relações de trabalho. E os empresários têm dito que esse PL vai beneficiar os 12 milhões de trabalhadores terceirizados e não vai prejudicar os outros 30 milhões de trabalhadores que têm carteira assinada que estão na atividade preponderante. Não seria mais fácil, se realmente essa fosse a intenção, estabelecer lá no projeto de lei simplesmente que esses trabalhadores terceirizados vão ter direito à convenção coletiva de trabalho da categoria preponderante? Vou pegar só um exemplo do que hoje se diz que pode terceirizar. Serviço de vigilância. Um dia, o vigilante está prestando serviço num banco, cujo piso normativo da categoria é 1, cujo horário de trabalho é 1. No outro dia, ou outro mês, ele está prestando serviço numa empresa de alimentos, num abatedouro frigorífico, onde o horário de trabalho é 8h48 de segunda a sexta, para não trabalhar aos sábados, enquanto no banco é 6 horas. Como que isso vai acontecer? Eu não tenho. Como é que eu vou aplicar a categoria preponderante de um trabalhador da área de alimentos, se um dia ele está trabalhando numa metalúrgica, um dia numa área de alimentos, outro dia em outro lugar? Então, mais uma vez, esse mantra da precarização é uma coisa que me assusta, porque essa é a única palavra usada para desconstituir esse projeto. Mas assim, falando de verdade, a gente pegar a experiência de outros países, de outros países, será que é possível encontrar um país onde a terceirização, mesmo tendo sido movida respondendo a questões, a necessidades, a esse exemplo prático que você colocou, que é muito bom, ela não acabou gerando a precarização? Não acabou gerando trabalhadores que ganham menos, com menos garantias? Não acabou gerando isso? Assim, eu acho que ela pode. A gente não pode ficar aqui num debate em que a gente tem uma opinião própria, querendo tapar o sol com a peneira. Eu acho que, obviamente, problemas com a terceirização existiram, como existem problemas em todas as esferas de relações de trabalho. Claro que existiram problemas. Agora, se a terceirização é um modelo de organização produtiva em que você delega a outros uma parcela da sua atividade, ela vai continuar existindo e nós precisamos regulamentá-la. Eu acho que é isso. Não é o que disse a Jovândia, me desculpa, não é dizer assim, simplesmente pega e aplica a categoria preponderante. Porque vão existir casos que vão existir conflitos de aplicação de normas de autotutela. Eu não sei. Eu até gostaria de ouvir o Aymar, que é professor na área. Eu não sou professor na área de direito do trabalho, mas o que eu vejo assim é muita discussão sem embasamento. Isso vai acontecer, isso já aconteceu Então, eu tenho angústia para lhe responder, Paulo, em relação a isso, porque eu não sei. Eu confesso que não sei. Bom, atendendo ao desafio, por favor. Atendendo ao desafio, não é? Não. Mas veja bem, no PL, eu acho que tem no projeto como está, tem uma parte que é notória do indicativo de como ele será, não é, aplicado, que é quando ele diz quem é contratada. No projeto diz o seguinte: a contratada as associações, sociedades, fundações, empresas individuais especializadas e que prestem serviços determinados e específicos. Bem, isso não é mais do que um indicativo, é uma certeza, nesse caso, de que esses trabalhadores que vão trabalhar na terceirização, eles estarão desprotegidos, porque eles poderão ser, por exemplo, cooperativados. Poderão ser membros de uma associação, poderão não ser empregados, inclusive, né? E com chancela legal. Agora, mas se esse é o problema, troquemos a lei. A lei que suprimamos suprimamos as associações, as cooperativas, suprimamos. Esse é um ponto que veio
da Câmara. E que não fomos nós que colocamos. Diga-se de passagem, esse ponto aí essa é uma questão. A segunda, a questão da negociação coletiva. Essa é uma questão, de fato, eu tenho chamado a atenção, e muitos especialistas têm chamado a atenção, para que nós deveríamos ter feito primeiro a reforma sindical. Concordo. Nós deveríamos ter feito primeiro a reforma sindical. Porque é ela que daria segurança para que o modelo de representação tivesse, de fato, consequência do ponto de vista da regulação e da proteção do trabalhador. Não fizemos. Então, nós temos que tratar a partir da realidade. Este projeto, combinado com o modelo sindical que nós temos, esse eu não tenho dúvida. Nós vamos criar uma indústria de prestadoras de serviços. Esses trabalhadores não serão profissionais específicos de uma área, eles serão prestadores de serviços. E aí você quebra todo o conceito que está, inclusive, na Constituição, quer dizer, o nosso sistema é organizado por categorias econômicas e profissionais. Então, eu não tenho dúvida, por exemplo, qual é a atividade fim de uma escola. Eu não tenho dúvida qual é a atividade fim de um restaurante. Né? Mas é possível que uma escola passe a contratar, por exemplo, professores por cooperativas. Dentro desse projeto, será legal a contratação de professores por cooperativas. Né? Então, esse é um problema de fundo do projeto, é um problema estrutural do projeto, que não tem conserto. Nós teríamos que sentar e discutir. E aí não adianta dizer, passou 11 anos discutindo isso. Não, o Congresso não discutiu de forma profunda esse projeto e as consequências dele. Está na hora de discutir realmente quais são as consequências, inclusive para uma questão que me disseram é que na conversa da qual o Palácio do Planalto participava, ministros participavam, na negociação, a questão da atividade fim, mesmo havendo esse ponto, o que é atividade fim, né, ela estava de fora. E que o que pegou de surpresa foi quando, de repente, se colocou a atividade fim. Não? Tanto que as premissas das quais o empresariado partiu para a discussão eram duas premissas básicas. Primeiro, poder terceirizar a atividade fim. E aí é essa dicotomia que às vezes existe entre os conceitos que a gente não consegue. Porque às vezes é o que ele diz. O Eymar está coberto de razão quando ele diz que, por exemplo, você pode acontecer que em determinadas circunstâncias você terceirize uma boa parcela daquilo que é a tua atividade fim mesmo. Mas o que hoje nós temos é um limbo interpretativo que às vezes eu não posso terceirizar alguma coisa que o judiciário possa entender que é minha atividade fim e que para mim é uma parcela que só me ajuda na consecução do meu objetivo, mas não é o fim em si mesmo. Então, não creio que seja por aí. Agora, o projeto precisa ser melhor. Eu só dizia das nossas duas premissas. Era a subsidiariedade como regra e a solidariedade como exceção. Isso mudou, caiu. Agora a solidariedade é a regra. Quer dizer, eu sou tão responsável quanto, apesar de eu ter um contrato na esfera civil com o prestador de serviço, eu tenho um contrato de prestação de serviço, eu não contratei o trabalhador, eu contratei o serviço. Tanto que, me permite só tergiversar um pouquinho, mas, por exemplo, no caso de vigilantes. Quando eu terceirizo o vigilante, eu estava comentando isso com o Eymar antes, e ele estava... Você acaba custando mais para você do que se você contratasse o vigilante você mesmo. Por que custa mais? Porque além de eu ter que pagar o salário dele, 13º, eu pago o ganho do dono da empresa, que é mas o salário pode ser um pouco menor. Mas qual é a minha vantagem? Não, mas qual é a minha vantagem nesse caso específico? É porque como eu contratei o serviço, se o seu João, que ele me mandou lá trabalhar numa semana, e vamos dizer, ele faltou 2 dias, ou ele não fez o serviço adequadamente, eu posso ligar para a empresa e dizer assim, esse rapaz que o senhor mandou aqui não me serve, eu quero outro. E eu substituo, porque eu contratei o serviço, não contratei a pessoa. Então, esse é uma questão. Porque mas para que a empresa intermediária ganhe, o seu João vai ter que receber um terço. Menos. Essa é a matemática simples. Mas é a matemática simples. A lógica desse regime econômico que a gente vive há séculos. Não é uma lógica a matemática que simples. Você está precisando, se essa empresa... sem moralismo, sem ideologia. Sem moralismo, mas aí eu vou partir da... Eu não acho que seja esse. Porque, por exemplo, é que a gente... Eu lido com tantos segmentos diferentes e com tanta gente pensando diferente do ponto de vista empresarial, que eu não vejo como isso se transformar como você está dizendo, vai ser uma pejotização. Não, porque os segmentos são distintos, os segmentos trabalham de forma diferenciada. Você pega uma Embraer, por exemplo, considerada, junto com a Bombardier, a maior empresa do mundo, fabricação de aeronave de médio porte. A Embraer só faz concepção e montagem de aeronave. Os milhares de componentes eletrônicos da aeronave, que é a atividade fim, o que vai dentro da aeronave. O GPS, o altimetro,
é da Coreia do Sul, é de Taiwan, é dos Estados Unidos, é da Alemanha, do Japão. Então, assim, você tem N formas de você organizar um processo produtivo. Mas Vamos fazer uma talvez pergunta por aqui, isso chega é que na o projeto não internet, seja. pra você, É porque ele trata no mesmo projeto de tipos diferentes de terceirização. Como hoje a Essa CLT trata de um tipo diferente de trabalhador. Mas assim, Raquel de Castro mandou uma pergunta pelo Twitter. Uma pergunta dramática. Um empregado corre o risco de ter de se tornar MEI, uma média empresa, para o empregador deixar de ter a obrigação de 13º, férias, etc. É isso que nós estamos colocando? Ó, existe uma coisa que a gente tem que ficar muito claro aqui. Terceirização não é intermediação fraudulenta de mão de obra. Terceirização é outra coisa. Às vezes existe um pouco essa confusão. Inclusive até tem saiu ontem no Estadão um artigo a OIT se manifestando, dizendo que 66% do trabalhador brasileiro é um trabalhador temporário. Eles falaram em temporário, não é isso. Mas, assim, nós temos muita desinformação relacionada à questão das relações de trabalho. Como é que eu vou fazer... Mas ela perguntou isso. Mas a pergunta dela tem sentido pelo seguinte. Tem um artigo no projeto que diz o seguinte, que a pessoa poderá ser contratada como PJ. Então, agora, sim, estabelece algumas regras. Então diz, se ele trabalhou 12 meses como empregado, ele não pode ser contratado imediatamente como PJ, salvo se ele for aposentado. Então, a pessoa pode se aposentar e aí ela não tem a quarentena dos 12 meses. Então, isso já acontece na realidade, muitos trabalhadores hoje se aposentam e continuam trabalhando. O que vai acontecer provavelmente com esse trabalhador para reduzir custo? Bom, meu amigo, você está aposentado, você abre ali uma empresa, você volta a trabalhar na condição de PJ. Pronto. Isso será permitido, será lícito. A grande questão é essa inversão. É a proporção que se dá de licitude para situações absolutamente ilícitas. E aí nós vamos ter o problema inverso. Hoje o projeto diz o seguinte, é lícito todo contrato firmado nos termos dessa lei. Bom, se é lícito todo contrato, para eu provar que ele é ilícito, vai recair sobre o trabalhador o ônus de fazer essa prova. Né? Por isso que os empresários talvez não tenham criticado tanto a solidariedade incluída no projeto de lei, porque o custo, digamos, benefício da expansão da terceirização, vale a pena você admitir ou aceitar a solidariedade. Mas nós perdemos. Nós criticamos, mas perdemos. Porque para fecharmos um acordo que não foi bom para o empresariado do ponto de vista do que era o processo inicialmente, mas para tentarmos caminhar no acordo, inclusive, até vou fazer uma brincadeira aqui, chegou uma certa altura lá que alguém lá que tomava conta do projeto disse que a CNI era a CUT empresarial, porque nós não cedíamos em nada. Então eu disse que não, que na verdade... Pois é, mas eu tenho que fazer assim, quando temos convicção não gostamos de ceder, não, nós cedemos. O projeto não é o melhor dos mundos, mas nós acreditamos que dentro da construção do projeto 4330 ele chegou aonde podia chegar. Queria saber o seguinte, que quem está em casa deve estar pensando o seguinte, de que maneira isso vai impactar na minha vida? Uma discussão que extrapola só a questão dos direitos do trabalhador e passa também para a questão do cidadão que quer saber de que maneira isso vai mexer no meu bolso. Qual a garantia que essa terceirização vai ter no sentido de reduzir os preços dos produtos? Porque se, por um lado, vocês reduzem custo, por outro lado, o preço do produto deveria ficar mais barato. O senhor acha que isso vai acontecer? Você acha que isso vai acontecer? Não, eu tenho a impressão que o risco que nós corremos, e alguns especialistas têm dito, inclusive especialistas em empresa, têm dito é para o consumidor, inclusive, né? Quando você expande terceirização. E aí ela é precarizante, especialmente por quê? Porque o trabalho depende de um contrato entre duas empresas. O trabalho depende da existência de um contrato entre duas empresas. E o que nós temos visto é que nesses setores, normalmente, quando tem terceirização, tem mais rotatividade. Isso por quê? Porque duas empresas que fazem um contrato, ela pode romper o contrato com aquela. Então, em geral, os serviços tendem, em processos de terceirização, a diminuir a qualidade da prestação de serviço. Vide os call centers que a gente está acostumado, e algumas empresas, inclusive, têm retrocedido, têm internalizar esses call centers em função da qualidade do serviço prestado. Não é? Então, o que eu acho, não há nenhuma
nenhum indicativo de que baixa custo do ponto de vista do consumidor e há uma forte tendência ao inverso. Todas as pesquisas indicam que esses modelos costumam trazer para o consumidor um decréscimo de qualidade na prestação de serviço. Mas aí entra a questão da China. Eu queria que ele falasse, porque na China o custo da mão de obra é bem mais barato. A indústria acha que vai poder baixar os custos com a terceirização? Eu não piamente não acredito nisso. Não acredito. Eu acredito em competitividade, eu acredito em especialização, eu não acredito em diminuição de... Até porque é o seguinte, nós estamos vivendo um processo recessivo no Brasil, nós estamos vivendo um momento, uma quadra da nossa história em que nós, há 20 anos atrás, na indústria brasileira, participávamos de 37% do PIB nacional e estamos chegando a 10%. Estamos chegando a 10%. Estamos passando por momentos dificílimos. Uma coisa que é importante dizer aqui, eu acho, talvez até um pouquinho rapidamente, mas um pouquinho fora do contexto. Hoje, a nossa Constituição Federal diz o seguinte, que o governo que deve prover a educação, a saúde e a segurança. São 3 princípios basilares de dever do Estado. Eu hoje, se eu não faço numa empresa um pouco mais organizada, um pouco maior, e não a micro e pequena empresa, que são a maioria no Brasil, mas se uma empresa organizada, que é as empresas para as quais se dirige a palavra, os empresários, mas assim... Se eu não faço um complemento de um seguro de saúde para o meu trabalhador, provavelmente ele tem problema no SUS para ser atendido adequadamente. Se eu não faço uma previdência complementar, ele vai ter problema na aposentadoria, porque a nossa previdência, quando começou, para cada 7 ativos pagavam um inativo, hoje a coisa já se inverteu. Nós temos tantos milhões na informalidade que ficam fora dessa conta da previdência. Quer dizer, hoje o empresário faz o papel de Estado, tem que fazer uma parte do papel do Estado, tem que fazer a sua parte como empresário, tem que gerar riqueza para pagar, porque o empresário é gerador de riqueza. Os poderes são consumidores de riqueza. Nós temos que gerar riqueza para pagar toda essa conta e ainda somos tidos como precarizantes e como simplesmente alguém que quer diminuir custo, todo custo diminuir custo para poder fazer com que a empresa sobreviva. Então, não é por aí. Eu acho que nós falamos muito de teorias, mas nós não estamos olhando o que está acontecendo no dia a dia das empresas, da perda da competitividade, da dificuldade que se tem de competir no mercado de trabalho e da dificuldade que se tem cada vez mais de gerar empregos com segurança. Bem, uma pergunta que eu gostaria de fazer, começo pelo Eymar, depois o senhor comenta. Uma crítica ao projeto é o enfraquecimento do movimento sindical. Dizem que as entidades sindicais, elas perdem poder. E os estudos do FMI, do Banco Mundial, da Universidade de Berkeley, que eu citei aqui, e de outros, mostram assim, que a perda de poder dos sindicatos ela coincide com a perda de renda dos trabalhadores, coincide com o aumento da desigualdade. Thomas Piketty está aí para nos confirmar. Queria que você comentasse isso aí. Eu acho que o que você pergunta é central. Aí a questão é, isso é bom ou ruim? Né? Do ponto de vista de quem quer uma sociedade mais igualitária, é péssimo. Né? E eu não tenho dúvida, e aí eu volto a dizer, da forma como esse projeto está estruturado, e pensando no nosso modelo sindical que não se modificou, eu não tenho dúvida que ele rompe, sim, a proteção sindical. E não tem nada a ver com contribuição, tem a ver com representação. Né? Por quê? Porque ele cria uma figura jurídica que está desassociada da categoria profissional, né? Da profissão. Ele cria uma indústria de prestadoras de serviços. Que está dentro da empresa. E está dentro da empresa. Mas que, por outro lado, por exemplo, a nossa legislação sobre PLR. A legislação de PLR exige negociação coletiva. Negociação coletiva que está vinculada ao lucro da empresa. Bom, nós teremos várias pequenas empresas ou várias empresas prestadoras de serviços, de que lucro esse trabalhador vai participar na hora de uma negociação coletiva? Da empresa que contrata, da contratante, da tomadora ou daquela que ele trabalha? Bom, daquela que ele trabalha. Isso, por exemplo, dificultará as negociações coletivas. Nós temos uma pesquisa também do DIEESE que trata das negociações coletivas em setores já terceirizados. E a conclusão ela é claríssima, não é? Há mais dificuldade de se negociar nesses setores, há mais dificuldade de organizar esses trabalhadores porque a rotatividade ela é maior. Portanto,
nós temos que pensar assim, que projeto realmente de sociedade, de país que nós queremos, e se esse projeto de lei ajuda ou não um país mais igualitário. Sei que o senhor quer comentar um pouco. Não, eu apenas diria o seguinte, e será que o nós queremos é um país onde nós devemos caminhar para destroçar qualquer possibilidade que você tenha de concorrer em igualdade de condições com os outros países do mundo que estão utilizando a terceirização como forma de se organizar? Será que o simples fato de eu estar, como foi dito aqui, tirando poderes das entidades sindicais, isso significa que e não é isso que foi a intenção do processo, mas isso significa que eu vou estar suprimindo direitos dos trabalhadores? Uma pergunta que eu faço, por isso que eu disse que a CLT hoje ela trata igualmente os desiguais. Dentro do conceito de hipossuficiência que eu tinha do trabalhador de 72 anos atrás, quando eu vou hoje numa cidadezinha lá do interior do Mato Grosso de 6 mil habitantes, eu vou lá, tem um sindicato rural com uma menina com um tablet na mão, com um advogado do lado que sabe dizer muito mais para o trabalhador qual é o seu direito do que às vezes o próprio empregador dele, que é um pequeno agricultor lá, mas que tem uma propriedade rural com 2 ou 3 empregados. Por que é que um médico, por que é que um advogado, vamos dizer assim, do gabarito do doutor Aymar, não pode, por que que um jornalista do gabarito dos senhores não pode eventualmente chegar para uma determinada empresa e dizer assim, olha, o médico, eu sou um médico de diagnóstico por imagem, o senhor é dono da clínica, eu não tenho 1,5 milhão para comprar um ultrassom, mas eu quero trabalhar aqui, vamos fazer o seguinte, eu trabalho aqui 4, 5 dias por semana, vamos rachar meio a meio, aí o dono da empresa, não, meio a meio não, porque eu pago secretária, luz, água, telefone, imposto, tal, você só vai operar meu equipamento, mas 60, 40 tá bom, assina aqui. Qual é a dificuldade que se tem hoje? Então hoje nós estamos misturando tudo. O trabalhador que não é hipossuficiente de maneira alguma, que pode negociar o seu contrato, os sindicatos competentíssimos, as centrais sindicais hoje competentíssimas na negociação, mas não, nós nos abstraímos de tudo isso por conta... Talvez a legislação não seja a melhor, também acho que não é melhor. E é para isso que a gente diz, nós temos algumas sugestões de emendas a fazer nesse projeto. Eu acho que vocês também têm, eu acho que isso é que vai ser debatido e talvez o Senado tenha uma maturidade um pouco maior para arredondar esse projeto, partindo da premissa, repito, que é inexorável que se terceirize parcelas, quer seja atividade fim, quer seja atividade meio, dentro dessa estrutura de organização produtiva. Você falou agora há pouco que os tribunais estão lotados de processos trabalhistas, né? Eu fico me perguntando aqui, até gostaria de saber do Aymar, se esse projeto não vai ampliar os processos na Justiça do Trabalho por conta de comparação ou equiparação de funcionário terceirizado com outro que é efetivo. Porque vai haver uma disparidade de salário, de horas trabalhadas. Quer dizer, o trabalhador terceirizado não vai poder entrar na Justiça pedindo a reposição do que ele não recebeu comparado com outro que estava dentro da mesma empresa? Bem, nós temos 4 minutos. 2 minutos para encerrar. Essa situação, ela já existe e ela pode ser sim, ela deverá ser potencializada pelo projeto. Eu acho que o projeto, ele tem várias, e isso não sou só eu que estou dizendo, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho esteve recentemente no Senado e disse, olha, o projeto tem vários conceitos em aberto, que vão demandar interpretação de qualquer forma, né? O que é uma empresa especializada? O que é parcela da atividade? O que é parcela de atividade? Pode ser 5%, pode ser 20%, pode ser 30%. Exato. Então, interpretação. É um projeto que, se o que se está buscando é segurança jurídica, ele não dá segurança jurídica para os trabalhadores, menos ainda, né? Para os trabalhadores dá mais insegurança jurídica. E ele não traz segurança jurídica para modelos de terceirização distintos. Acho que nós tínhamos que discutir uma outra questão, quer dizer, qual o impacto desse modelo de terceirização na economia. E se pretende regular para que esses trabalhadores que já são terceirizados tenham direitos, isso é uma situação e é possível que se faça. Não, eu acho que eu não tenho muitas divergências, vamos dizer, conceituais em relação àquilo que o Aymar fala. Eu só não coaduno com uma coisa que a gente tem que partir da premissa de que isto vai ou não vai acontecer. Eu acho assim, o projeto de lei saiu do Senado, ou passou-se a terceirização,
Se for parcela e tiver que cair no judiciário, parcela pode ser 5%, 10% ou 20%, não vai adiantar nada para quem hoje precisa utilizar desse método de gerir a sua atividade. Se nós tivermos adequações no projeto de forma tal que nós possamos, ao mesmo tempo, que é o que eu digo que temos que ter, eu preciso salvaguardar todos os direitos do trabalhador. Eu não posso pensar que eu vou suprimir direito do trabalhador ao terceirizar. Eu não posso. O que eu posso pensar sim, preciso, no caso das construtoras, por que eu vou contratar o pintor e o azulejista na fundação da obra se ele só vai pintar o prédio daqui a 1 ano e meio? Então, eu vou encarecer a obra no final se eu fizer isso, se eu deixar no meu processo. Da forma como você perguntou, fez aquela questão no começo. Por que eu vou ter trabalhadores especializados em determinado tipo de trabalho, e você fez menção da Petrobras, quando eventualmente eu vou precisar dele? Vou precisar de um mergulhador para fazer uma solda a 200 metros de profundidade, eventualmente. Então eu não vou ter esse trabalhador no meu quadro. Então eu acho que essas coisas é que fazem com que eu tenha necessidades e que eu possa ter algumas erronias no projeto, e então vamos consertá-las. Agora, uma coisa que está acontecendo, que eu lastimo, é que nós, no Brasil, eu aprendi nesses anos de OIT que o diálogo social é a melhor forma de concertação dentro de uma estrutura moderna de sociedade e consciente de sociedade. Só que no Brasil nós temos um diálogo social que é fantasioso, que não é um diálogo social tripartite efetivo. É um diálogo social em que você tem um partido que é trabalhador, representando o trabalhador representando o trabalhador e o empresário aqui. Isso não seria porque ele tem um histórico social complicado? Sim. De uma desigualdade. Eu acho que nós somos muito desiguais. Eu acho que nós somos muito desiguais. Eu acho que o Brasil precisaria caminhar muito ainda para melhorar essa diferença que existe. Eu não posso ser uma pessoa feliz por ver alguém que ganha R$800 por mês e eu achar que isso é bom. Porque a minha Constituição diz que o salário mínimo tem que ser aquele suficiente para pagar alimentação, vestuário, moradia e lazer. Eu não posso ser feliz com isso. Eu não pratico isso na minha empresa. Eu não gostaria que os bons empresários praticassem isso. Infelizmente, o debate está animadíssimo, mas temos que acabar. Eu queria agradecer os convidados de hoje, o Alexandre Furlan, presidente do Conselho das Relações de Trabalho da Confederação Nacional da Indústria, e José Eymar Luguércio, assessor jurídico na área de Relações de Trabalho da CUT. Especialmente a você que está nos assistindo. Agradecemos também ao jornalista Florestan Fernandes Júnior. Para saber mais sobre o espaço público, entre no site da TV Brasil. Lembrando que as perguntas que não foram respondidas durante o programa vão estar disponíveis pela internet nas nossas redes sociais. Convido você para assistir a reprise do Espaço Público de hoje, no próximo domingo, às 11 da noite. E na semana que vem, temos um encontro marcado na próxima terça-feira, às 10 da noite, com mais um programa Espaço Público. Até lá!